Bem-vindos a mais uma live do Café com Palavras aqui no perfil da editora NPE. E hoje nós vamos trazer um assunto bem importante, né? Já falamos nas semanas anteriores de alguns temas sobre a série Jornada do Escritor. Na primeira semana nós falamos como você ter ideias para desenvolver o seu livro. Na segunda semana a gente trouxe na live como você desenvolve o tema, como é que você pensa no tema do seu livro. Na terceira semana a gente trouxe para vocês como estruturar a narrativa do seu livro, como que você faz para ter ideias em cima do tema, a definição dos capítulos para que seu livro tenha início, meio e fim, semelhante a um projeto, semelhante à construção de uma história, onde você precisa estar preocupado em escrever ela tendo um bom início, um início cativante, que desperte a curiosidade do seu leitor, desenvolve uma narrativa que traz elementos importantes para que o seu leitor fique preso e continue curioso com o final da história. E ontem, né, na live da nossa rede vizinha, você que está acompanhando nós aqui nessa live inicial, todas as quartas-feiras a gente faz live na rede vizinha, e na quinta-feira de manhã nós trouxemos aqui um resumo do que foi a live lá na rede vizinha, né? Então, quintas-feiras, 7 horas da manhã, no Café com Palavra, fazemos a resumo e trazemos as principais dúvidas da nossa audiência. E na quarta-feira, eu e Gisélia estamos aqui no Café com Palavras, trazendo informações do resumo da live que aconteceu na rede vizinha, né? Eu vou trazer aqui a Gisele para a gente falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é como criar personagens memoráveis de ontem, e trazer as principais dúvidas, tá bom, pessoal? Na live de ontem, nós falamos sobre como criar personagens memoráveis, e as principais pontos da live foi o quê? Como criar, desenvolver personagens memoráveis, como você deve trazer uma compreensão profunda, motivada, através de conflitos e sonhos, né? Depois a gente trouxe as dicas avançadas de como enriquecer os seus personagens, como você cria uma autenticidade e diversifica os perfis de cada personagem. Depois a gente trouxe a evolução de cada personagem ao longo da narrativa, como você deve evoluir, como os personagens cometer erros, aprender e transformar os desafios enfrentados em cada personagem, né? E aí você precisa trazer o mapeamento da jornada emocional para quê? Para criar um reconhecimento e identificação com o seu leitor. Por fim, nós falamos sobre o diálogo com realidade, você trazer, inspirar os personagens de pessoas reais. Por que isso, pessoal? Para aumentar a empatia e o engajamento com o leitor. A gente encerrou ontem falando que tanto histórias escritas em livros quanto em novelas, em filmes, existem os personagens que trazem conexões com pessoas da vida real. Os autores, eles se inspiram muitas vezes em personagens da vida real, e aí a gente traz aquela mensagem, né, de que qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, e que você deve tomar um cuidado de quando for escrever a sua biografia, e por que não tomar esse cuidado de trazer as pessoas nesse sentido, né? Então, vem com a gente, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Tô tentando trazer a Gisele aqui para a live, aceitando entrar ao vivo, mas a princípio não parece-me que vai entrar. Só um pouquinho, pessoal. Agora sim, acho que agora ela vai entrar aqui. Agora deu. Agora deu?
Não estou te vendo, Gisele, mas a gente pode começar então com as principais perguntas e respostas da nossa audiência, né? O que, que o pessoal trouxe para a gente de, de perguntas e respostas. Enquanto eu estava te trazendo aqui, eu dei um resumo do overview que foi a live nossa lá na Rede Vizinha ontem à noite, né? Expliquei para nossa audiência que nós é, fizemos uma live mais completa na Rede Vizinha, quarta-feira, 7 horas da noite, e na quinta-feira de manhã a gente traz um resumo com as perguntas e respostas da nossa audiência aqui, né? E aí eu vou começar perguntando para ti, Gisele. Uma das principais dúvidas que os nossos escritores, a nossa audiência sempre tem em relação à criação de personagens é como evitar criar personagens estereotipados. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre essa questão? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live, né? Então, essa questão dos personagens estereotipados, o que a gente tem que evitar para não criar esses personagens estereotipados? Uma das dicas que a gente sempre traz para o pessoal é que você busque é, referências variadas. Você construa o perfil do seu personagem. Evite os lugares comuns. Construa a sua ficha de personagem, pense no seu personagem de uma forma um pouquinho mais complexa, né? Tentar fugir dos clichês. Personagem, só porque ele mora na periferia, ele tem que ser assim, 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 assado. Ou só porque ele veio de uma família, o seu personagem, no momento que você criou, ele veio de uma classe um pouco mais alta. Ele tem que ser desse jeito. Uma outra coisa que é importante que você deve fazer é investigar quais seriam os interesses desse personagem, quais seriam os medos dele, os desejos, fazendo com que ele tenha, assim, a sua própria voz e a sua própria personalidade. Interessante, interessante. Trazer essas questões de personagens estereotipados não quer dizer que quando você cria a sua ficha de personagem, não quer dizer que você tem que trazer muitos estereótipos, e sim trazer essa conexão, construir perfis que identifiquem com o seu leitor, né, Gisele? E daí nós vamos para a segunda pergunta, né? Qual é a importância das fragilidades nos personagens? Quando o personagem ele tem algumas fragilidades, essas pequenas fragilidades, elas mostram que aproximam o personagem do seu leitor. Por quê? Porque ele começa a se identificar com esse personagem. As fragilidades, elas humanizam e trazem empatia. Quando a gente tem um personagem que ele erra e ele aprende com seus próprios erros, ele mostra que ele está um pouquinho mais próximo da realidade. E essa identificação ela vai acontecendo. Então é como se o seu leitor pudesse também participar da sua história. Ele se sente pertencente à sua história. Sendo que daí ele não fica uma coisa tão longe da realidade dele. E a partir do momento que ele se identifica, ele vai dizer assim, ó, ele consegue se imaginar, o seu leitor consegue se imaginar também dentro da sua história quando ele se identifica com esse personagem, né? Com certeza, com certeza. A gente sempre traz essa questão da humanização, né? Quando você traz as vulnerabilidades, as fragilidades do personagem, ele conecta muito mais com o leitor, porque muitas vezes ele se identifica com aquele personagem e aí ele acaba se tornando mais curioso, querendo ler muito mais a história, né? E muitas vezes ele acaba é, se conectando e virando um advogado de marca da própria, do próprio livro, comentando muito bem sobre o seu livro, né, Gisele? Exatamente. A terceira pergunta que a gente teve da nossa audiência, dos nossos escritores e mentores, que sempre nos perguntam, é a questão da inspiração em pessoas reais. Se quando for contar a história baseadas em fatos reais, contando de pessoas, né? Muitas vezes elas trazem histórias que não são tão boas, né? Isso pode trazer alguns problemas jurídicos se não for bem contado. O que você pode trazer para a nossa audiência em relação a essa questão, Gisele? Sim, se você for contar, principalmente se você estiver contando a sua própria história, ou você estiver se inspirado fortemente em personagens
em pessoas reais para criar o seu personagem, quais são os principais cuidados? Se esse personagem ele estiver sendo facilmente identificado, se você usar o nome da pessoa, se você usar exatamente as características da pessoa e trazer em detalhes o que foi que aconteceu, principalmente se for uma situação que não for agradável. Pode acontecer também em situações boas? Pode, claro, a pessoa pode não querer ser identificada em nenhuma obra. Mas principalmente se acontece alguma coisa desagradável. Você pode sim sofrer processo judicial, a pessoa pode chegar e pode dizer que ela se sentiu ofendida, que ela se sentiu caluniada. Então, qual é a dica que a gente dá? Você não precisa deixar de contar o que foi que aconteceu, mas você vai trocar o nome, trocar as características, criar uma cidade fictícia onde isso pode ter acontecido, ou trocar o lugar onde isso aconteceu. E é importante, principalmente se você estiver contando a sua própria história, a gente orienta e a gente coloca no livro uma informação dizendo que a história é baseada em fatos reais, mas que nomes, lugares e características foram alteradas para preservar a privacidade, preservar a identidade das pessoas. Para quê? Justamente para evitar esse tipo de entrave jurídico que pode acontecer, da pessoa se sentir ofendida, ou se sentir caluniada, ou qualquer coisa que possa vir junto com isso. E se você estiver escrevendo e você quiser realmente usar o nome dessas pessoas numa questão de homenagem ou alguma coisa assim, é importante que você converse com essa pessoa, você explique para ela exatamente o que você vai escrever, o que você vai declarar nesse livro, e, se possível, ainda peça para ela uma autorização por escrito, dizendo que sim, que ela autoriza que o nome dela seja citado no livro, que a história seja contada no livro, isso tudo por escrito, tá? Para quê? Porque às vezes não é nem a própria pessoa, mas às vezes algum descendente, alguém que é de envolvimento direto com essa pessoa pode chegar e depois que o seu livro foi publicado, ela pode chegar e pode dizer assim, ah, não foi legal que o seu nome foi citado, ou então você, né, como a gente sempre espera, o seu livro explode, você faz um baita de um sucesso e daí de repente a pessoa vem e começa dizendo assim, ó, poxa, o meu nome tá ali, tem uma parte da minha história ali, eu também quero uma fatia desse bolo. Então você consegue se resguardar e se proteger com essa documentação quando a pessoa autoriza por escrito, você guarda isso como se fosse ouro, né? Então você tem essa autorização por escrito das pessoas para você sim poder usar o nome delas nesse livro, você poder usar a história que ela está envolvida dentro desse livro. Muito importante, né? Recentemente a gente até escreveu um livro aqui de uma associação e a gente até usou muito aquela autorização de uso de texto e imagem, né? Porque eram pessoas da comunidade conhecidas e aquela coisa, né? Quando você está contando a história, é muito importante, né? A gente fez entrevistas, trazer as pessoas que fizeram parte da história da associação. Só que, como a gente fez entrevistas, primeiramente a gente fez a entrevista com a pessoa, depois a gente mandou o texto que a gente escreveu para ela ler e aprovar, e por fim a gente mandou um termo de autorização de direito de uso de imagem sem fins comerciais, ou sem lucro, com fundo financeiro, né? Ou seja, a pessoa está autorizando a usar o texto e a imagem dela, mas ela não vai ter nenhum auxílio, não vai receber nenhum recurso financeiro por conta dessa história, né, Gisele? E aí a gente vai para a quarta pergunta da nossa live aqui, né? A quarta pergunta que trouxe a nossa audiência, os nossos escritores sempre nos perguntam, é sobre a questão de personagens secundários. Se eles precisam de tanto detalhamento quanto os principais, né? A gente sempre tem o protagonista e o coadjuvante, mas o que você tem a dizer para a nossa audiência em relação à construção de personagens secundários na história, Gisele? Nem sempre os personagens secundários eles precisam ser trazidos com extremos detalhes. Você não precisa apresentar quem foi pai, mãe, vó, avô, aonde nasceu, aonde morou, como se dizia. Nem sempre, tá? Mas uma coisa que é importante que você tenha na sua ficha de personagem, sim. Esses personagens secundários, eles têm que estar extremamente detalhados na sua ficha de personagem, que nem sempre ele vai aparecer no livro. Por quê?
Porque vamos dizer que o seu livro tem uma sequência. E daí, então, um pouco mais para frente, esse personagem secundário ele pode ganhar um pouco mais de relevância. Você já tem ele construído e você já consegue trazer essa relevância de uma forma um pouco mais facilitada, né? Mas é importante que alguns pequenos detalhes apareçam para você poder enriquecer esse personagem e ajudar a enriquecer também a história. Né? Não precisa ser todos os detalhes, até porque senão o seu livro você vai confundir o seu leitor para ele saber quem é o personagem principal, quem é o coadjuvante. Se você trouxer detalhes de todos os personagens, isso começa a ficar um pouco mais confuso. Mas traga sim os personagens dentro da sua ficha que você tem no seu arquivo lá fora do livro, da sua organização do livro. Esse personagem secundário também vai ter todos os detalhes de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele gosta, o que ele tem medo, o que ele se sente seguro, o que assusta ele, o que ele gosta de comer, tudo. Quais são os sonhos, quais são os desejos dele. Isso vai estar na sua ficha de personagem. Mas na sua história não precisa aparecer tantos detalhes. Somente se em algum momento ele começar a ganhar mais relevância. Eu li recentemente uma série de livros, era uma série de 3 livros, onde os personagens secundários eles foram sendo apresentados aos poucos, e no momento que sim, que eles precisavam ter um pouco mais de relevância, os detalhes foram acrescentados e foram apresentados. Então, é importante que você, escritor, tenha isso muito claro na sua mente, quais são os detalhes desses personagens, mas para o leitor, ele só precisa saber o que ele realmente precisa saber. Né? Então, por que esse personagem apareceu na vida do seu protagonista, apareceu dentro da sua trama, e esses detalhes eles vão aparecer somente se isso for realmente essencial. Para quê? Para que não fique, vamos falar o português bem claro, para que não pareça que está enchendo linguiça dentro do livro, né? E não fique um livro chato, que incômodo, que você fica lendo e vai dizer assim, meu Deus, vamos apresentar mais um cara, daí ele veio dar lá não sei o que e tudo e tal. Então, para que não fique um livro chato, para que não fique um livro enfadonho, você realmente pega e apresenta só se houver real necessidade de todos os detalhes, mas para você esses detalhes têm que ser muito claros, né? Isso. É muito importante, né, também trazer essa questão de que os personagens secundários, eles enriquecem o desenvolvimento do protagonista, né? Muitas vezes o personagem secundário, ele vem para complementar a história e fazer com que a história do protagonista seja enriquecida, né, Gisele? E daí nós vamos para a última pergunta da nossa live aqui do Café com Palavras, que fala sobre o impacto dos diálogos na construção de personagens, né? Como esses diálogos eles devem ser conduzidos durante a trama da história, Gisele. Então, a questão dos diálogos, ele é uma coisa que ele é muito importante, porque ele pode acontecer tanto diálogo entre personagens, como às vezes pode acontecer um diálogo que a gente chama de diálogo interno, o personagem conversando com sua própria consciência, né? E dependendo de como você vai colocar o seu narrador dentro da sua história, se o seu narrador for um narrador consciente, se ele for um narrador que ele participa da sua história, às vezes o diálogo pode acontecer entre o personagem e o narrador também, né? Mas esse diálogo ele ajuda o quê? Ele ajuda para mostrar os momentos de conflitos internos do seu personagem, ele pode mostrar em alguns momentos os diálogos, principalmente os diálogos que a gente chama de diálogos internos, onde o personagem está conversando com a sua própria consciência. Você pode entender por que aquela trama está acontecendo, porque ela não é principalmente as tramas ocultas, né? Onde existe onde existe aquela situação que a pessoa está tramando, mas a trama ainda não está explícita para todos os personagens. Então, às vezes, naquele momento de consciência, onde ele conversa com a sua própria, onde ele está pensando, esses diálogos também podem aparecer, né? E isso torna o quê? Torna mais eficiente a condução da sua trama. Por quê? Porque, de repente, aquela situação que o teu personagem está pensando, está acontecendo dentro da consciência do teu personagem, ela não vai aparecer do nada na trama. Por quê? Porque você, leitor, que está assistindo aquilo de fora, que está acompanhando essa história toda de fora,
Você já está ali ansioso e esperando como essa trama vai explodir e como os personagens vão encarar essa trama. Por quê? Porque você já sabe qual é o planejamento do teu personagem, qual é o planejamento daquela situação que está se construindo. Então você começa a ficar, você leitor, o seu leitor ele começa a ficar assim, ó, meu, eu quero saber como é que o pessoal vai reagir a isso que ele está planejando. E esse planejamento a gente consegue perceber muito bem através principalmente desses diálogos internos, que é o personagem conversando com a sua própria consciência. Então, sim, diálogos são extremamente importantes quando você está trazendo uma história. Precisa aparecer diálogos em todas as histórias? Não, o diálogo também pode estar subentendido quando você vai trazendo a narrativa, né? Quando você traz a sua narrativa de uma forma aonde você vai explicando os pensamentos, o que levou àquela situação. Mas nos livros de ficção, vamos deixar bem claro que livros de ficção, eles sim são primordiais para o desenrolar da sua história. Nos livros que são mais os livros que são não ficção, os livros que são biografias, principalmente, você pode trazer assim, você pode trazer momentos de falas, onde aquela pessoa falou comigo assim, aí a gente abre uma aspa ou coloca um travessão, mas geralmente nesses livros a gente abre uma aspa, coloca qual foi a fala que a pessoa fez, fecha uma aspa, né? Para que esse diálogo mostre o desenrolar da história, o desenrolar da trama e ajude a conduzir toda essa narrativa, né? Muito legal essa questão do diálogo, né, Gisele? Sempre, principalmente quando a gente traz aquela questão dos espelhos sociais que trazem a verossimilância, ou seja, a ficção, né? Trazem diálogos reais, mas sempre cuidando com essa questão de quando você está contando uma história baseada em fatos reais e quando é uma história baseada na ficção, né? O mais importante nessa questão dos diálogos aqui, quando você traz esses diálogos entre os personagens, é aumentar a empatia ou o engajamento do seu leitor, fazer com que ele se conecte e busque informações para que desperte a curiosidade, para que ele traga aí continue lendo com bastante voracidade a sua história, né? Gisele, eu queria te agradecer por estar junto com a gente aqui nessa live do Café com Palavras, trazendo um pouquinho mais das dúvidas da nossa audiência, dos nossos escritores e mentorados, né? Quero agradecer a você que esteve com a gente aqui na nossa live ao vivo, você que vai assistir essa live gravada depois. Essas lives são rápidas e têm o cunho de o quê? De serem rápidas para que você busque informações, anotem lá no seu caderninho de anotações tudo que a gente está trazendo na série Jornada do Escritor e principalmente para que você possa assistir mais vezes a live, porque ela não é uma live que fica tão cansativa e tão demorada, no caso, né? Mas quero agradecer também por estar junto com a gente aqui. E dizer que na próxima semana a gente está novamente aqui na live do Café com Palavras, trazendo o próximo tema dessa série Jornada do Escritor. Se essa live fez sentido para você, eu quero que você compartilhe, comente, curta, para que o Instagram ele entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e entregue para mais pessoas. Quero desejar aí uma excelente quinta-feira, um excelente e abençoado restinho de semana e aproveitar para desejar a você aí um bom final de semana, que você possa, assim, aproveitar esses momentos e se tornar um escritor da sua história com essas lives aqui no Café com Palavras. Um grande abraço e até mais. Tchau, Bom tchau, dia, pessoal. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.